Você já deve ter ouvido falar sobre Deus, tanto de forma positiva como negativa. Mas então, quem é Deus? Quem a Bíblia diz ser Deus? Você sabe que existem muitos conceitos nesse mundo, muitos pensamentos a respeito de Deus. Mas o que diz a palavra de Deus? O que ela nos apresenta? Bem, você sabe que tudo que foi criado foi por meio da palavra de Deus. Aquilo que ele dizia para existir veio acontecer. Ou seja, tudo veio à existência através da palavra. Agora, imagina, ele fez tudo através da palavra, mas ele não apenas trouxe à existência as coisas por meio da palavra, mas ele materializou a palavra. Bem, vamos falar sobre o versículo que fala a esse respeito. A Bíblia diz o seguinte: e o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, o que isso tem a ver, Viviane? Bem, você e eu temos que raciocinar. A palavra que se fez carne habitou entre nós, ou seja, Deus enviou seu único Filho a esse mundo para habitar entre nós, para que pudéssemos ver a sua glória. Que glória é essa? Que glória tinha o Senhor Jesus quando habitou entre nós? A glória de ser perfeito, a glória de ser servo, a glória de servir ao Pai. Nós vimos a sua glória, diz João, como a glória do unigênito do Pai, o único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele não havia mentira, engano, mas verdade. Sabe quando a pessoa tem graça? Sabe quando ela cai na graça? Ou seja, ela tem um semblante, ela tem um jeito que mostra a verdade, que nos faz sentir próximos. Pois é, Deus quer tanto, mas tanto, habitar na sua vida, viver com você, que Ele veio aqui na terra para mostrar para todos nós como Ele agiria diante das adversidades, diante dos problemas. Bem, esse é o nosso Deus, o Deus que não fica lá do alto, vendo as pessoas sofrerem sem que Ele se aproxima de nós. Ele se fez presente. Ele foi a palavra materializada aqui na terra para mostrar para todos quem Ele é. Bem, vamos a uma música instrumental e já voltamos falando mais.
Deus não ficou aí no céu mandando ordens sem ao menos participar, sabe? E quando ele enviou o seu Filho unigênito, ou seja, o Verbo, a palavra se fez carne, tudo aquilo que ele criou, agora ele veio em carne, habitando entre nós. Vimos assim a sua glória, a sua humildade, a sua reverência para com o Pai, a sua servidão, ou seja, o seu trabalho, o seu serviço ao Deus Pai, fiel, comunicativo com o Pai, sempre dedicava tempo para o Pai. Ele falava do Pai. E sabe o que aconteceu? João Batista testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, Deus, o seu Filho unigênito, Jesus, ele era antes de todos nós existirmos. Antes de ser formado o homem, já existia o Senhor Jesus. Ou seja, ele sabe de tudo o que aconteceu. E mesmo diante de tudo que o homem veio a fazer, ele se propôs, o Senhor Jesus se propôs a dar a sua vida para resgatar a todos nós. Então, a Bíblia diz o seguinte: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Quer dizer, todos nós, todos, inclusive nós que não vimos o Senhor Jesus, não tocamos no Senhor Jesus, nós recebemos da sua plenitude. Nós temos a Bíblia que fala como foi essa plenitude, como foi essa graça. Veja que aos enfermos ele curou, né? O leproso que não deveria sair, não deveria nem se aproximar das pessoas, Jesus tocou. Aquela mulher hemorrágica que também não poderia se aproximar das pessoas nos seus dias de período, seus dias, né? Aqueles dias difíceis da mulher, ela veio e tocou no Senhor Jesus. E Jesus, ainda por cima, parou a multidão e disse: quem me tocou? Ou seja, Deus, esse Deus maravilhoso, Ele importa com você, ouvinte. Ainda mais quando você exercita a fé. Esse Deus todo-poderoso, perfeito, que é tanto, que você sirva a Ele para o seu próprio bem, não é para você ser sofrido, não, porque você tem servido a si mesmo e tem sofrido. Repare só, quantas vezes você estava aí preocupado com os seus problemas, com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu mundo. E quanto mais você se preocupava, mais angustiado. Ou seja, a sua preocupação não garantia, não dava proteção. Agora, quando você entrega a Deus, existe uma diferença enorme. Você tem a paz, a segurança. Essa é a glória que tem manifestado entre nós. Nós temos visto essa plenitude, essa graça, essa compaixão para conosco, mesmo sendo tão falhos como nós. Ele nos atende, nos ouve, nos quer servir. Ah, meu ouvinte, você não pode ficar nessa situação. Você tem que encontrar esse Deus maravilhoso que eu conheci,
esse Deus que não vê problema em servir alguém, que está disposto a ensinar, a guiar, a orientar, a disciplinar. Quem faz isso? Que Deus neste mundo faz isso? Apenas o Deus verdadeiro.